Se você acha que tudo que um desenvolvedor precisa fazer é escrever código e pensar na tecnologia, tem uma notícia ruim para te dar, porque isso pode estar travando a tua carreira. Eu vou te mostrar nesse vídeo hoje, com alguns exemplos reais, o porquê é importante também desenvolvedores pensarem na parte de negócio e como isso desbloqueia muitas vezes o crescimento para níveis sênior e além do sênior. Eu sou o Felipe Damoli, eu sou co-founder da Tech Leads Club, uma comunidade que já tem mais de 1000 membros, e entre eles engenheiros, sênior, principal, staff, das principais empresas do Brasil e inclusive várias empresas internacionais também. E toda semana eu converso com os membros da comunidade. E uma coisa que eu tenho percebido em comum entre os desenvolvedores que já passaram do nível sênior é entender que o trabalho técnico vai além só de escrever código. Assim, eles entendem que todo o código que é escrito ele tem que vir de um objetivo de negócio muito claro, porque senão corre o risco da gente estar criando tecnologia pela tecnologia e não realmente fazendo algo que vai gerar um impacto para o negócio e, por consequência, impacta na nossa carreira também. Mas é engraçado que o contrário é verdade também. Eu também converso com alguns desenvolvedores, tanto da comunidade quanto fora, que não percebem a importância disso, sabe? Que querem focar só na parte técnica e acabam caindo em alguns lugares muito perigosos. Sejam eles, às vezes, ser demitido sem perceber com antecedência que isso aconteceria, se dedicar muito, performar bem, entregar várias coisas, mas no final perceber que estava entregando a coisa errada, e até mais perigoso ainda, fazer um grande movimento de carreira achando que isso ia desbloquear muito crescimento e acabar caindo numa cilada. E refletindo sobre isso, uma coisa que eu cheguei à conclusão é que talvez o problema fundamental por trás disso é muitas pessoas de tecnologia assumirem que as tarefas que chegam até elas estão realmente certas, assim, sabe? E que são a coisa que mais faz sentido fazer. E talvez seja um pouco duro ouvir isso, assim, mas não é só porque tem uma tarefa ou uma funcionalidade que chegou no backlog do teu time que ela realmente faz sentido e que ela vai entregar resultados de negócio, sabe? Tem muitas coisas que fazem uma tarefa ser priorizada e muitas vezes não se leva em conta realmente qual é o resultado que ela vai levar. E é por isso que, se tu quer estar no controle da tua carreira, é importante que, independente do time que tu trabalhe, tu sempre faça essa dupla checagem ali, sabe? Beleza que pode ter uma pessoa de negócio ali olhando, PM, um PO, um stakeholder que vai tentar ditar o que seria o backlog, mas é importante que tu não terceirize isso, sabe? Que tu crie a tua própria opinião sobre o que é a tarefa, qual é o objetivo que o time está perseguindo e se realmente aquela tarefa vai aproximar o time desse objetivo ou não. Quando eu falo de entender de negócio, então, o que eu acredito que tu fundamentalmente deveria procurar é esse impacto nos indicadores ali, nas métricas que a empresa está buscando no período. Então, normalmente tu vai encontrar isso nos OKRs da empresa, nos objetivos. Toda empresa tem algum tipo de norte que ela está buscando. Idealmente, isso estaria claro para o time que tu está trabalhando ali, dentro da estrutura da unidade de negócio que tu tá, até do próprio time, mas nem sempre isso tá. Então, é importante que tu faça o teu papel e vá atrás disso. Pergunte pro PM, pergunte pro teu líder, pergunte para as pessoas que estão acima de ti na empresa, para saber exatamente pelo que tu está brigando naquele período, sabe? Vão ter vezes que o objetivo da empresa pode ser reduzir custo durante um trimestre. Em outro trimestre, talvez seja aumentar a receita. Por vezes, pode ser também tido como melhorar a satisfação do cliente. Existem vários possíveis objetivos de negócio que a empresa pode estar perseguindo, e o que tu precisa fazer inicialmente é entender eles e garantir que o backlog que teu time está perseguindo, as features que tu está desenvolvendo, de alguma forma se linkam a eles. Então, por exemplo, se a empresa naquele trimestre quer reduzir custo, como é que tu pode fazer isso como tecnologia? Pode automatizar algum processo que está sendo feito de forma manual pelo time de operações, tu pode reduzir algum custo de cloud, de infra, tu pode pensar em várias formas que tu vai usar a tecnologia a serviço de reduzir esse custo. Se a empresa está tentando aumentar a receita naquele período, pode olhar para o fluxo de onboarding e ver aonde aquele usuário está travando no fluxo. Pode entender se tem algum pedido do usuário junto com as pessoas de design e as pessoas de produto que não está sendo atendido, e a partir disso vocês criarem uma feature que vai gerar esse valor e vai desbloquear de alguma forma um faturamento para a empresa. Então, é importante entender e analisar sempre se a tarefa que você está fazendo está indo em direção a esse objetivo. Eu espero que com essas primeiras coisas que eu falei tenha te convencido de que realmente faz sentido tu entender um pouco mais do negócio para que tu, enfim, priorize as features e tente impactar diretamente nesse resultado. E uma coisa que eu posso te garantir é, se tu começar a olhar para esses objetivos de negócio, tu já vai te destacar dentro da empresa, sabe? Porque é uma coisa que poucos desenvolvedores fazem. Sentar junto com o PM, tentar entender
entender qual é o objetivo que a gente tem que atingir nesse quarter, sentar às vezes com algum stakeholder, alguma pessoa de negócio que está um pouco mais longe do squad e falar, quero impactar no resultado da empresa, tu poderia me explicar um pouco mais o que a gente está perseguindo agora, como é que a empresa faz dinheiro, como é que a gente aumenta a nossa receita, como é que a gente diminui o custo. Só de fazer isso, que é um próximo passo bem básico, assim, tu já vai te destacar de muita gente porque não é um hábito natural. E se com o tempo tu ficar bom em entender como essa empresa faz dinheiro e apoiar usando a tecnologia nesse processo, a tendência é que tu comece a ser reconhecido como um desenvolvedor que gera muito impacto e isso provavelmente vai desbloquear muito crescimento na tua carreira. Mas claro, isso é uma coisa que ainda não fica só dentro do teu controle, né? Pode ser que tu faça tudo isso, ainda assim a empresa não te reconheça. De qualquer forma, vale a pena entender de negócio, pelo menos para que tu não entre em alguma furada, sabe? E inclusive recentemente teve um caso de um amigo meu que ele estava numa empresa que estava desenvolvendo um aplicativo e eu perguntei para ele, pô, como é que é o modelo de negócio da empresa, como é que vocês pretendem crescer e tal. E ele não tinha boas respostas para isso porque ninguém tinha passado boas respostas para ele. E aí eu comentei com ele, cara, será que não vale a pena tu falar com o teu líder, falar com as outras pessoas, tentar entender um pouco mais sobre isso? E ele me disse, não, cara, pô, eu sou dev no time aqui, o meu objetivo é só pegar as tarefas, entregar as tarefas. Se eu entregar bem as minhas tarefas, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu até comentei com ele, cara, pô, não sei se é bem por aí, não parece ter um modelo de negócio muito claro, isso pode ser perigoso no longo prazo, porque se a empresa não fizer dinheiro no longo prazo, ela não vai conseguir sustentar esse time de desenvolvimento. E, enfim, o tempo passou, ele acabou não indo muito atrás disso, e acabou que, realmente, eles lançaram o aplicativo, não deu muito certo, não conseguiram monetizar, e acabou que todo o time de desenvolvimento foi demitido. Então, ali foi um caso muito claro, onde ele poderia ter percebido com antecedência, seja para tentar interceder, conversar com as pessoas para ir para um lado onde eles conseguissem botar a solução para a rua mais rápido, validar, pegar feedback, tentar mudar a rota, ou até mesmo se ele começasse a ver que era um caminho inevitável daquele aplicativo não gerar resultado de negócio, ele já se antecipar a isso e ou buscar uma vaga fora da empresa, ou entender até se, pô, se isso aqui não der certo, será que eu vou ser realocado dentro da empresa? Posso ir para alguma outra área? Tem alguma oportunidade aqui dentro mesmo? Então, no final do dia, é um exercício muito seguro de carreira. Para te saber se tu tá seguro ou não dentro de uma empresa, tu precisa entender como é que aquela empresa tá performando. Outro caso muito comum é de times que estão performando bem, assim, sabe? Estão conseguindo entregar tarefas dentro do prazo acordado, estão conseguindo ter uma esteira de desenvolvimento que tá fluindo super bem, estão colocando features na rua, mas mesmo assim parece que ninguém nunca tá feliz com aquele time. Normalmente isso é um indício de que é um time que entrega muito, mas não necessariamente tá entregando a coisa certa. Eu vivi até um caso similar com esse, que a gente tava priorizando o que a gente ia entregar dentro do mês, e tinha um stakeholder que estava sendo muito forte no sentido da gente entregar uma nova versão do sistema de relatórios que a gente tinha lá. Ele falava que, olha, os usuários precisavam muito daqueles relatórios, eles estavam reclamando muito que não tinham a possibilidade de extrair direto pelo sistema, que tinha que sempre passar pelo suporte. Mas eu olhei para aquela situação e perguntei, pô, mas como é que isso pode ser uma prioridade se o que foi definido para esse trimestre é que a gente precisava gerar mais receita? E eu fui atrás de outras funcionalidades que eu via que poderiam gerar mais receita. Por exemplo, tinha um gargalo no nosso fluxo que era em assinatura de documentos. Os contratos que a gente estava gerando no sistema ficavam muito tempo esperando serem assinados, porque não tinha nenhuma integração com o serviço externo que facilitasse isso. Tinha uma parte manual. Isso fazia com que demorasse muito mais o tempo entre o cliente entrar na plataforma, ele assinar o contrato e receber o benefício que ele precisava para nos fazer o pagamento. Então eu levei para esse stakeholder e falei, olha, eu consigo te dar uma solução paliativa para isso, mas o que a gente precisa realmente é focar no que é o nosso objetivo para o quarter aqui, para o trimestre, que é impactar a receita para o negócio. Quando eu expliquei nesses termos, a pessoa percebeu que realmente a emissão de relatório não era que não fosse algo importante, mas porque a gente estava perseguindo naquele trimestre, acabava que não era tão prioritário porque a gente conseguiu equalizar de acordo com uma meta em comum, que era gerar receita naquele período. E por fim, um terceiro caso que ilustra muito bem essa questão de, às vezes, não pensar muito na parte de negócio e acabar entrando numa furada. Não foi uma nem duas vezes que eu já vi pessoas, tanto da comunidade quanto que pediram ajuda pelo LinkedIn, que elas receberam uma oportunidade de ir para uma nova empresa e tinham muita dificuldade de analisar se valia a pena ou não. E várias delas, inclusive, iam para essa nova empresa e percebiam que, cara, tinha muito menos investimento que na anterior, ou menos possibilidade de crescimento, e muitas vezes isso estava relacionado a entrar numa empresa que já estava estagnada, já não estava crescendo tanto, ou que estava entrando num mercado que era muito mais difícil do que a empresa anterior. E todas essas coisas são bem previsíveis de entender se antes de pensar numa oportunidade, simplesmente pela parte técnica, a gente entender
entender quanto tá prosperando aquela empresa, quanto tá crescendo aquele negócio, e até isso pode ser perguntado na entrevista de emprego, sabe? Pra vaga sênior e sênior mais, é até esperado, assim, que tu mostre uma preocupação com o negócio, tenta entender pra onde tá indo. Isso prova muito que tu tá preocupado, além do nível técnico, em realmente garantir que o que tu tá fazendo tá entregando resultado pro negócio. E agora eu quero saber de ti aqui nos comentários. Tu já passou por alguma situação parecida? Teve alguma vez que não entendeu muito bem do negócio e acabou impactando na tua carreira? E o contrário é verdadeiro também. Me conta aqui se tu acha que, cara, não é importante para desenvolvedor entender sobre o negócio e por que a tua opinião é essa. Se nesse vídeo tu passou a perceber que é importante entender de negócio, mas não sabe nem por onde começar, eu quero te convidar a dar uma olhada lá na Tech Leads Club. A gente tem mais de 30 horas de conteúdo sobre essa parte que a gente chama de entrega de valor, onde a gente ajuda desenvolvedores a entender como entender essas premissas do negócio, como priorizar as funcionalidades a partir delas e garantir que o time está trabalhando realmente está impactando no negócio. Era isso então, pessoal. Se tu curtiu o vídeo, não deixa de dar o like aqui, te inscrever também e aproveita também para me seguir nas outras redes sociais, principalmente no LinkedIn e no Instagram.